Deixa eu compartilhar aqui a tela principal. Acredito que vocês me ouvem, me veem e também estão visualizando minha tela aí, certo? Então vamos lá, agora sim. Deixa eu só ocultar isso aqui. Então, vou passar rapidamente aqui, tá, pessoal? Porque eu estava falando e o nosso tempo é meio curto, e não quero tomar muito tempo de vocês, mas é um assunto de suma importância, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre a importância do desassoreamento dos rios. Essa live, essa palestra, ela está relacionada ao projeto de extensão do Rio Tamanduateí, mais limpo e saudável à população. Eu sou o professor Kleber, eu sou coordenador hoje, estou coordenador da arquitetura e urbanismo, design de interiores e engenharia civil. E hoje a gente vai falar então dessa importância, tá? Vou falar um pouquinho da agenda, quais são os objetivos dessa live de hoje, os conceitos básicos, as origens e causas que trazem essa demanda, as boas práticas e as considerações finais. Bom, o objetivo é geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, então, ele vai tratar sobre as boas práticas de desassoreamento dos rios. Inclusive, também nos objetivos específicos, vamos tratar aqui quais são as origens que afetam o assoreamento, que é justamente os resíduos que ficam nos rios. Vou falar também sobre os impactos ambientais quando tem esse resíduo e que ele é carreado e muitas vezes jogado diretamente no rio. Quais são os impactos socioambientais sobre isso? Vou falar um pouquinho sobre as condições do rio Tamanduateí, como ele é tratado e feita a manutenção e limpeza, e também como a gente faz para evitar enchentes e inundações, tá? E por que que isso acontece? Bom, quais são as competências relacionadas a essa informação, a esse tratamento desse desassoreamento? A gente vai falar, ter aí algumas competências importantes, que trata o pensamento voltado às ciências exatas e naturais, a ética e responsabilidade socioambiental, a visão estratégica, a gestão de resíduos de obras e também avaliação técnica, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o Rio Tamanduateí. O Rio Tamanduateí, ele nasce ali no Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia, em Mauá, e finaliza ali no Rio Tietê, próximo de Bom Retiro, tá? Deixa eu passar para o próximo slide. Aqui eu tenho uma imagem do mapa que traz aqui da região do Ipiranga, tá? A gente tem ali uma informação que está traçado em vermelho, que foi o que eu fiz para ter uma base da bacia do rio Tamanduateí, tá? Claro que tem outros rios que estão aí, mas todos eles desaguando no rio Tamanduateí, e o rio Tamanduateí desaguando no rio Tietê. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, em altitude, essa parte mais alta aqui de Mauá, onde tem esses pontos vermelhos, onde tem a nascente dessas águas, perto da Billings, tá? Então, a gente tem aqui a área dessa bacia em torno de 320 quilômetros quadrados. A nascente está aí no Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia. E, então, essa parte mais alta, vermelhinha aqui, ó, se a gente olhar nessa tarja vermelha até a azulzinha, que é uma escala de altitude desse mapa, a parte vermelhinha aqui, por exemplo, está a 940 metros, mais ou menos, de altitude ali, nesse parque ecológico, tá? Da Gruta de Santa Luzia, em Mauá. Então, ela nasce aqui no 940 metros, e quando a gente chega próximo lá de Bom Retiro, no rio Tietê em si, onde as águas do rio Tamanduateí vai desaguar, ele, na verdade, tem aqui uma altitude de 740 metros aproximadamente, tá? Então, é um desnível bem grande, e esse desnível é aproximadamente 200 metros, ou seja, se eu pegar uma altura de 200 metros e deixar a água escoar, vocês perceberão que se não estiver chovendo, ele vai ter ali uma lâmina d'água constante. Se a gente tem uma chuva com uma intensidade pluviométrica alta, essa intensidade dessa lâmina, a altura dessa lâmina, ela tende a aumentar, e aumentando essa lâmina d'água, no início aqui, ela vai descendo uma certa energia, tá? E é justamente de algumas coisas que a gente vai tratar agora.
o que que ocasiona muitas vezes as enchentes e as inundações. Para isso a gente precisa ter ideia de energia mecânica, energia cinética, energia potencial, para que a gente chegue a nossas considerações, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre energia mecânica. O que que é essa energia mecânica? Na verdade, a energia mecânica ela está vinculada a dois tipos de energias, tá? A energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é aquela energia que está associada ao movimento de corpos, ou seja, pode ser um fluido ou pode ser um sólido. No caso de fluido, a gente está fazendo tratamento aqui de chuvas, então está relacionado com a água. Então, a gente está fazendo a análise da energia cinética da velocidade da água no nosso canal do rio Tamanduateí. Então, aqui a gente está verificando a velocidade que essa água desce e qual é a lâmina que normalmente ela ocupa dentro do canal. Então, existe aí a análise para isso, a gente vai fazer algumas avaliações posteriormente, tá? Existe aqui a fórmula que nós utilizamos para poder determinar a energia cinética. Então, a gente pega aí o EC, que é a energia cinética, meio que é multiplicado pela massa multiplicado pela velocidade ao quadrado, a gente obtém aí a energia cinética, seja de um sólido ou seja de um fluido. No nosso caso aqui, a água. Então, essa energia ela está relacionada ao movimento dos corpos, seja ele fluido ou sólido. Se fosse, por exemplo, um veículo, seria o nosso sólido aí, tá? Outra situação aqui, energia potencial. É a energia que é acumulada, então a gente pode tratar ela de duas maneiras, tá? A gente pode tratar ela como uma energia que ela está acumulada, ou tem a capacidade de realizar um trabalho. Então, toda energia potencial, ela precisa de ser realizada por meio de algum trabalho. Por exemplo, no veículo, eu preciso de gasolina para gerar combustão no veículo, para ele movimentar o motor, para que ele saia da inércia de parado para movimentação. Então, para que a gente tenha o trabalho, a gente precisa de alguma coisa. Por exemplo, no nosso corpo, a gente tem as químicas, então a gente precisa do açúcar, precisa de proteína, precisa de outras situações onde a gente vai se alimentar e a gente vai gerar uma energia para poder movimentar nosso corpo. Então, a gente precisa dessa energia para gerar um trabalho nos nossos músculos para que a gente tenha essa movimentação. Bom, se a gente pensar agora em energia potencial, é justamente aquela ligada ao nosso caso do rio Tamanduateí, porque ele sai de um ponto mais alto e do ponto mais alto ele vai ao ponto mais baixo, ou seja, ele sai lá do Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia a 940 metros e precisa chegar ali no rio Tietê. Então, ele vai se encaminhar pelo traçado do nosso rio Tamanduateí. Então, a água que nasce ali, ela vai escoar exatamente pelo aquele canal do rio Tamanduateí até chegar do ponto mais alto de 940 metros a 740 metros do nosso rio Tietê. Então, a gente está utilizando a energia potencial, ou seja, ela está num estado aqui que, através da gravidade, ela vai começar a escoar nesse canal e pela descida ali do nosso canal, do desnível que existe entre um ponto e outro, ela vai ganhando velocidade ao longo do tempo. Claro que com outras águas ela vai aumentando esse volume ao longo do seu traçado, tá? Então, a gente faz o tratamento, nesse caso, pela energia potencial de diferença de altura. Existe também a energia elástica, que é essa energia elástica, a gente trata, por exemplo, o caso de molas, o caso de, por exemplo, amortecedores, o caso de, por exemplo, arco e flecha, onde eu vou tirar algo que está parado, no estado parado, e deformar esse material, seja uma mola, seja lá o amortecedor do carro. No momento que eu faço qualquer movimento, pressiono ou estico essa mola ou esse amortecedor ou esse arco e flecha, por exemplo, no momento que eu faço uma deformação nesse material, ele tende a voltar ao estado natural. Então, eu vou esticar, deformar esse material, ali claro, sempre no estado, a gente tem algumas fases em alguns materiais, e quando a gente fala, por exemplo, de aço, elástico, a gente está falando justamente na fase elástica, onde eu vou esticar esse material e quando eu soltar, ele vai voltar lá ele vai gerar uma energia, e quando eu soltar, ele vai tender a retornar ao estado inicial. E é por isso que ele tem essa movimentação, por meio desse trabalho que nós fizemos, seja na mola, seja ali no arco e flecha, seja no amortecedor, não importa o que seja, que você gerou ali alguma deformação, tá?
No nosso caso, a gente vai fazer o tratamento da energia potencial, gravitacional, que no momento que ela começa a ter uma certa diferença de altura e começa a escoar, no momento que eu tenho esse movimento, essa saída de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, essa energia potencial gravitacional, ela vai se tornar uma energia cinética, tá? E as duas juntas, a energia mecânica. Outro conceito que a gente precisa também ter em mente para esse tipo de análise, a gente precisa entender que nós temos todo movimento de fluidos, a gente trata na parte de mecânica dos fluidos, para que a gente entenda como esse fluido se comporta em condutos fechados ou condutos abertos. No nosso caso, são canais abertos, são condutos abertos que a gente vai fazer o tratamento aqui, tá? Então, a gente vai tratar os canais livres ou canais abertos, tá? Que é o canal realmente do nosso rio Tamanduateí. E cada canal, ele pode ser tanto considerado natural como artificial. Natural, que normalmente a própria natureza acaba criando aquele canal, aquela vala, para que a água tenha um caminhamento. A própria água vai abrindo aquele caminho. E o artificial é aquilo que, na verdade, o homem cria, tá? Na verdade, a gente vai lá, faz o corte, ou muda, muitas vezes desvia aquele canal, muitas vezes vai mudar aquele encaminhamento, aquele traçado original que existe num rio para poder fazer o beneficiamento da cidade, tá? Então, existe essas duas situações e também existe aí, se a gente pensar em partes geométricas, as geometrias prismáticas e as não prismáticas, que é o que a gente vai tratar mais adiante, tá? Além disso, a gente precisa também ter o conhecimento sobre situações de escoamento. O escoamento de um líquido, ele acontece sempre em canais abertos pela declividade, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem lá a Gruta de Santa Luzia, que está em Mauá, num ponto mais alto, até o ponto mais baixo, que é o Tietê. Então, a gente tem uma certa diferença de altura, e pela declividade, essa água vai descer pela gravidade. Então, a gente tem o escoamento permanente, então são características de escoamento que não se alteram, ou seja, sempre a mesma altura de lâmina d'água, tá? Existe aquele escoamento não permanente, ou seja, pode aumentar o volume, ou foi por causa de abertura de alguma comporta, de algum vertedouro, pode ser devido a alguma chuva, pode ter sido porque vários caminhões de água, algum líquido, caiu ali foi despejado, por exemplo, no rio. Então, vai aumentar o volume daquela lâmina d'água, tá? Então, vai aumentar a altura conforme a área da seção transversal daquele rio, vai aumentar também ali o volume, que é outro tratamento que a gente vai trazer um pouco mais adiante. Então, a gente vai ter o escoamento, por exemplo, uniforme. Então, ele tem uma velocidade constante, porque ele tem uma altura da água e pelo desnível, ele sempre vai se manter uniforme pela velocidade de escoamento da água. E tem o escoamento variado. De repente, a gente está aqui no solzão, de repente, dá aquela chuva de verão torrencial durante 15 minutos, com volume de água muito grande, e o volume dessa água vai exatamente passar por aquele canal. Então, isso vai aumentar ali drasticamente ou pouca o volume daquele, ou até mesmo a altura daquela lâmina d'água daquele rio, tá? Então, são alguns conceitos que a gente precisa entender. Outra coisa importante, para que a gente faça esse tipo de análise seja de escoamento, seja do fluxo da água ali, se ela está lenta, se ela está rápida, se ela está ali num regime de transição, por exemplo, existem dois cálculos que a gente pode utilizar para realizar a análise dessa velocidade do rio, tá? Normalmente a gente tem o experimento de Reynolds ou o número de Reynolds que a gente consegue identificar se o regime dele é uniforme e se ele é, por exemplo, permanente. Então, a gente vai conseguir fazer essa análise justamente pelo número de Reynolds. Então, a gente, em um ponto qualquer do rio, a gente pode fazer lá essa avaliação. Então, existem três tipos de análise que a gente pode fazer. Quando eu faço o cálculo, por exemplo, do número de Reynolds, a gente tem para condutos fechados e condutos abertos. Condutos abertos, a gente utiliza o diâmetro, quando o diâmetro ou exatamente a área da seção da tubulação, seja lá quadrada, retangular ou circular. Quando a gente está, por exemplo, fazendo tratamento de canal aberto,
Então ele não está fechado. Então, se ele está aberto, a gente vai fazer o tratamento do raio, tá? Ou seja, por onde a água tem contato. Então, a gente chama isso de raio hidráulico. Então, existem algumas formas de fazer a análise aí para esse raio hidráulico aberto. Então, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre esse raio hidráulico, tá? Quando a gente tem, por exemplo, conduto fechado, a gente pega o diâmetro como um todo e o perímetro como um todo. Nesse caso aqui do canal aberto, a gente pega o perímetro somente por onde a água vai ter contato. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai pegar a densidade do fluido, ou a massa específica daquele fluido, a velocidade daquele fluido naquele canal ou naquele conduto, no caso de condutos fechados, o diâmetro, ou a área daquela seção quadrada ou retangular, ou triangular, depende da tubulação que esteja se utilizando. Normalmente é tubular, tá? Ela pode ser quadrada, ou retangular, ou circular. Dificilmente a gente vai ter a triangular. No caso de rios canais abertos, a gente vai ter a triangular. Então, no caso de canais abertos, a gente utiliza a massa específica, a velocidade e o raio hidráulico, e assim a gente consegue avaliar a situação desse material, tá? Então aqui, por exemplo, quando o regime, como eu falei para vocês, é permanente, uniforme e a velocidade de queda, ou seja, de desnível ali é baixo, então a gente vai verificar que pelo Reynolds é um pouco diferente dos condutos fechados, a numeração também é tratada de outra forma, então a gente vai pegar aquele número de Reynolds, se ele for menor que 500, a gente trata isso como regime laminar. Se ele está entre 500 e 2.000, a gente vai tratar esse regime como transição. E se ele está acima de 2.000, regime turbulento, tá? Outra coisa importante, além do número de Reynolds, temos também o número de Froude, ou seja, a gente consegue fazer também essa mesma avaliação, só que a gente vai fazer um tratamento um pouquinho diferente em relação ao raio hidráulico que eu tinha comentado com vocês. Para isso, ele utiliza uma fórmula um pouquinho diferente. Ele vai dividir a velocidade pela gravidade e a altura média daquela lâmina que existe naquele canal, tá? Então, é a altura hidráulica que a gente vê no canal. Aqui, por exemplo, no número de Freud, a gente tem aqui a relação entre as forças inerciais e as forças gravitacionais. Então, eu tenho lá um ponto inicial onde a água está, lá na gruta, e depois até o rio Tietê. Então, existe ali um certo desnível. Então, a diferença de altura entre eles é o que faz essa mudança de inércia, ou seja, de algo parado que vai se tornar em movimento até chegar ao rio Tamanduateí. Então, esse número de Freud ele é muito parecido com o número de Reynolds e a gente acaba utilizando mais esse método de cálculo, tá? Então ele também, vamos tratar ele em alguns pontos. E a gente trata, por exemplo, essa análise muito parecida com a de Reynolds. A gente vai ter lá o escoamento subcrítico ou fluvial, que é a velocidade laminar que a gente trata no número de Reynolds. Se ele for menor que 1, a gente entende que ele está no regime laminar, é um escoamento permanente e uniforme. A gente tem aqui o escoamento crítico, que é aquele que é o que normalmente acontece nos rios quando tem um certo volume, mas que não esteja chovendo, e mais que ali houve algum aumento em alguma região, por exemplo, como a gente tem várias cidades que nosso rio passa, como a gente viu no início no primeiro slide, o traçado do rio Tamanduateí, ele nasce lá em Mauá e vai até o Rio Tietê, no centro de São Paulo. Então, na região ali oeste, na verdade. Então, a gente tem o nascimento dele lá em Mauá, passa por outras cidades, São Bernardo, São Caetano, em alguns pontos Santo André, até chegar em São Paulo. Então, pode ser que esteja chovendo lá em Mauá, isso vai aumentar o fluxo da água em Mauá, de repente não está chovendo em São Paulo, mas esse fluxo aumentou, então a gente vai ter um regime de transição, tá? Vai aumentar o volume lá em Mauá, e isso vai ocasionar o aumento da lâmina no rio como um todo. E depois nós temos aqui o escoamento supercrítico ou torrencial, que quando a gente tem aquelas chuvas volumosas, né, aquele índice pluviométrico muito grande, por uma duração muito grande, isso pode ocasionar aí até inundações do entorno do nosso rio. Então é outra coisa que a gente vai fazer uma análise também. Bom, em todo canal, pessoal, que pode ser retangular, pode ser trapezoidal, pode ser triangular, algumas vezes até circular, o que que acontece? Aonde nós temos aqui, ó, no desenho, a área de contato com o solo, ou com o concreto, ou com a grama, dependendo da situação,
a gente tem um atrito lateral do fluido, ou seja, a água com o solo, ou com o concreto, ou com a grama, com a água que está sendo escoada ali no nosso rio. Então, aonde tem o contato, seja aqui no subleito, que é a parte mais baixa lá do nosso canal, ou seja as laterais aqui onde tem a grama, ou concreto, ou o próprio solo, existe um certo atrito. Então, a velocidade nesse perímetro dessa figura trapezoidal, por exemplo, ela vai ter atrito. Então, essa velocidade onde tem atrito é menor, ela é maior aonde tem o centro aqui, onde está o 0,8, tá? Então, a velocidade maior é onde está próximo da superfície e no centro ali do canal. A maior velocidade ocorre exatamente ali. Agora, passando aqui para apresentar para vocês quais são os tipos de canais, quais são os tipos de geometrias desses canais. A gente tem aqui o trapezoidal, temos também o triangular e o retangular. Então, a gente acaba fazendo o tratamento dessas análises e dos regimes de escoamento baseado exatamente nesses tipos de geometria, tá? Então, para que a gente entenda, por exemplo, retangular, normalmente acontece em regiões onde foi desenvolvido esse canal pelo homem, ou seja, foi concretado as paredes laterais e o fundo, ou muitas vezes não são concretados os fundos, vai depender de situação para situação. Alguns outros casos, eles são concretados. Temos o triangular, onde a gente pode ter também situações que seja direto no solo, pode ser que ele seja capeado por um concreto projetado, que é o caso, por exemplo, do Rio São Francisco, e também pode ser natural ou com grama, então depende de situação para situação. Esse triangular, ele foi muito aplicado no Rio São Francisco, tá? E o normal natural é esse que você vê aqui na superfície, é o primeiro que é tratado aí, que é o trapezoidal, tá? Então a gente acaba utilizando esses cálculos aqui, na verdade algumas fórmulas, para entender qual que é a área molhada, ou seja, aquela área por onde exatamente a água está passando, escoando. Nós temos o perímetro, que é onde ele está encostando no material, seja o concreto, na grama ou no solo, no terreno natural. A largura da superfície, ou seja, o topo aqui, que é o B, a superfície onde a gente visualiza a superfície da água, e também temos aqui o raio hidráulico. O raio hidráulico nada mais é do que a gente calcular a área dividido pelo perímetro. E a altura da lâmina, normalmente a gente calcula da área pela largura, tá? Então a gente consegue saber qual que é mais ou menos aí a altura daquela lâmina. Então, passando para o próximo slide, então aqui são algumas formas que utilizamos para esse fim. E aqui a gente precisa entender que toda vez que a gente está num terreno natural ou com grama, normalmente se o solo não está saturado, ele está num estado, tá? Então a gente vai tratar algumas coisas importantes aqui, que são os limites de Atterberg. O que são esses limites de Atterberg? Ele trata, na verdade, os estados e as condições, por exemplo, de um solo. Ou seja, o solo, quando ele está totalmente seco, ele está no estado sólido, então ele não tem ali nada de umidade, ele está no estado sólido, muito seco. Ele tem o semissólido, onde existe uma certa umidade, existe o solo no estado plástico, e nesse estado plástico a gente consegue manusear esse material, então a gente consegue moldar, por exemplo, um vaso, a gente consegue moldar, por exemplo, uma cerâmica, e no estado líquido é aquele que ele está uma lama, né? Ele está praticamente líquido ali, junto com a água. Quando a gente pisa, a gente afunda, por exemplo, naquele material. Então, se a gente tem, por exemplo, chuvas constantes, 7, 8, 9 dias, não aquelas chuvas torrenciais, mas aquela chuva que vai ficar ali permanente e o rio vai estar sempre cheio ali. Isso acaba saturando o nosso solo, aumenta o nível do lençol freático. Uma vez que isso acontece, isso deixa o solo um pouquinho mais frágil entre o estado plástico e o estado líquido. Isso pode ocasionar vários problemas em relação a situação daquele solo, tá? E vocês vão entender o que isso vai ter impacto lá na frente para a gente. Então, ó, a gente precisa conhecer esses conceitos de limites de Atterberg justamente para poder entender que enquanto o material está em estado sólido, ele tem a sua resistência, quando ele está no semissólido, ele ainda continua com a sua resistência, que são situações aqui que a gente acaba utilizando, por exemplo, para poder fazer pavimentação de ruas, ou, por exemplo, estruturas de fundações para poder preparar
a laje primária, a laje zero, por exemplo, ali de uma construção, para que a gente possa construir depois. Então, a gente trabalha ali, por exemplo, com compactação de solos. Então, no semissólido, entre o plástico e o semissólido ali, é justamente o material que a gente acaba utilizando para fazer a compactação nessas regiões. E depois, o líquido é quando a gente não tem mais condições de trabalhar com aquele material, que foi o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, em outras condições de outras barragens, tá? Então, aqui, quando o solo chega no estado líquido, ele não tem mais estabilidade alguma. No estado plástico, ainda ele tem uma certa estabilidade. Agora, quando ele está entre o estado plástico e o estado líquido ali, esse limite é o que pode ocasionar vários problemas, inclusive o que aconteceu em Brumadinho. Agora, passando para o próximo slide. Baseado nesses conceitos, agora vamos entender o que o assoreamento pode ocasionar no entorno dos rios, tá? Então, antes de falar do assoreamento, a gente precisa entender que o assoreamento ele não surge do nada, né? Ele surge por alguns motivos. Então, quais são esses motivos? Quais são essas origens? As origens são as seguintes, pessoal. Nós temos, na verdade, algumas drenagens em uma cidade. A gente tem a drenagem microdrenagem, que é essa que vocês estão vendo aí, a Boca de Lobo, a Sarjeta. Vocês estão vendo também um monte de entulho, onde não deveria existir entulho. Então, tudo isso que está, por exemplo, nas ruas, nas sarjetas e que estão, por exemplo, ali naquela boca de lobo, entupindo ali a boca de lobo, na verdade, isso é carreado para os rios. Uma vez que isso é carreado para o rio, ele muitas vezes, a chuva torrencial, ela acaba levando todo esse material para os rios, ou senão, aquela água que deveria escoar pela drenagem, microdrenagem de uma rua, na verdade, ela vai escoar pela própria rua. E é o que acaba muitas vezes ocasionando os alagamentos aí, tá? Então, vai ocorrer uma inundação justamente porque entupiram ali o que não era para estar entupido, que são as bocas de lobos, justamente por onde é feita a drenagem das ruas ou avenidas, tá? Nossas rodovias. Então, aqui são algumas das origens. Vamos para outra origem aqui. Kleber, como é que pode ter, por exemplo, alagamento num viaduto? A gente pensa que não, pessoal, mas muita gente fala assim, uma bituca de cigarro não tem problema algum, jogar na rua. Se eu estiver fumando aqui no minhocão, cair ali uma bituca de cigarro, isso daqui não vai afetar porque ela é muito pequenininha, a chuva leva embora. Se eu jogar essa latinha aqui também não tem problema porque a chuva leva embora. Se eu deixar essa garrafinha PET cair aqui também, não tem problema que vai embora e a chuva leva embora. O problema é que quando essas garrafinhas PETs, pedras, é, latinhas, bituca de cigarro, saquinho de salgadinho, ela vai caindo na rua, ela vai acumulando. E muitas vezes esse acúmulo vai ocasionando esse tipo de problema na boca de lobo, por exemplo, na microdrenagem que existe ali em cima do viaduto. Uma vez que aquela microdrenagem entupiu, por onde a água vai descer? Ela não desce. Então, ela vai normalmente encher esse local. Então, ela vai fazer ali um alagamento devido ao entupimento da microdrenagem e ocasionar esse tipo de problema que vocês estão verificando aí. Então, isso não acontece somente em torno de um rio. Podemos ver que isso acontece também no viaduto, mas por quê? Lixo jogado em ambientes que não deveriam, né? Então, no momento que a gente está passando no carro ali, ou está fazendo, por exemplo, uma caminhada no rio, no viaduto do Minhocão, por exemplo, que é utilizado ali nos finais de semana, evitar ali, por exemplo, de jogar lixo é uma das melhores opções, tá? Claro que a gente tem que ter ali uma limpeza urbana para poder evitar qualquer tipo de problema, mas a gente precisa também fazer ali sempre uma limpeza ou ter a consciência que esse tipo de atitude de jogar uma bituquinha de cigarro, não tem problema, uma latinha amassada vai cair aqui, vai embora, uma garrafinha PET de água, ela amassa, ela cai ali, ela joga, ela vai passar pela drenagem, microdrenagem facilmente ali, não vai ter problema algum. Só que um joga, outro joga, isso acumula com um saquinho plástico, com um saquinho de salgadinho, um saquinho, por exemplo, daquela Maria, por exemplo, de um bolinho qualquer, não importa quem seja, mas isso vai ocasionar ali um entupimento da microdrenagem.
Agora vamos falar do assoreamento. Lembra que eu falei lá do entulho, do saco de lixo? Aqui não é diferente, tá, pessoal? Vocês estão vendo um ponto que foi feito um mapeamento por um drone. Então, um aluno nosso egresso, ele fez o levantamento de um trecho do Rio Tamanduateí, e nesse trecho vocês podem perceber que ali tem entulho dentro do rio. E a lâmina d'água, por exemplo, ela está desviando desse entulho. Ou seja, enquanto ela está no regime laminar ali, permanente, uniforme, está lento, vocês podem ver que até existe até uma pequena turbulência ali, porque a água acaba batendo em algumas obstáculos, que pode ser pedra, pode ser a própria areia, pode ser um saco de lixo, pode ser uma garrafa, PET, pode ser o que for, então ela acaba desviando ou pela lateral ou tenta passar por cima dessa obstrução. Só que essa obstrução, ela ocasiona outros problemas. Aqui a gente só está vendo parte do problema, tá? Então, uma parte ali, por exemplo, do rio, a água está desviando porque existe ali uma obstrução de entulho. Provavelmente foi porque alguém parou o caminhão ali durante a noite e jogou esse entulho dentro do rio para não levar, por exemplo, para um aterro sanitário. Então, ou para um ecoponto, por exemplo. Então, jogou o entulho ali, legal. Ele resolveu o problema dele e acabou fazendo aí um grande impacto ambiental, inclusive para quem mora nesse entorno, tá? De repente a pessoa nem mora aqui, mora em outra cidade e acabou jogando entulho exatamente aqui. Mas isso não ocasiona problema só aqui. Ocasiona em São Caetano, ocasiona, por exemplo, em Santo André, São Bernardo, inclusive em Mauá. E depois para a região, todas as regiões que estão nesse entorno desse rio. Então, ó, saco de lixo, quando a gente joga lá naquela microdrenagem, muitas vezes, se não passa aquele lixeiro, bom, existe sazonalidade em relação à retirada de entulho, em retirada, por exemplo, de lixo orgânico, lixo inorgânico, e isso tudo pode ter um certo impacto, tá, pessoal? Se existem datas de coleta de lixo, então é importante que a gente coloque no horário que aquele caminhão de coleta vai passar para poder retirar. Se eu deixo ali um dia antes e chove, aquela água vai levar esse lixo embora. Ou vai parar ali exatamente na boca de lobo, ou ele vai parar dentro do rio. E de repente ele para ali junto com aquele entulho. Outra situação, muita gente acabam jogando, por exemplo, não só entulho, como cama, eletrodoméstico dentro do rio. E depois é necessário fazer a limpeza desse rio. Então, para a gente evitar qualquer tipo de problema com inundação e enchente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que evitar esse tipo de atitude, seja de jogar lixo na rua ou jogar entulho dentro do rio, jogar um carro dentro do rio e deixar ele lá, jogar um eletrodoméstico, jogar um sofá, um armário, seja lá o que for. Ah, vou descartar aqui, a prefeitura vem e limpa, a gente sabe que ela limpa, ou o pessoal do estado vem aqui e limpa, então tudo bem, a gente consegue resolver nosso problema aqui. Só que o problema é que acaba causando problema para as outras pessoas também, né? Não somente isso, porque uma vez que tem inundação, automaticamente a gente vai ter problemas aí com insetos e outros roedores que pode causar doenças, tá? Então, é importante que a gente evite esse tipo de problema. Então, todo tipo de resíduo sólido que fique dentro do rio, ou nas margens ali do rio, isso vai ocasionar o assoreamento, o obstáculo por onde a água vai passar, tá? Então, essas são as principais causas, por exemplo, que nós temos aí em relação ao assoreamento. Aquilo tudo de sujeira, de entulho, de equipamento, de qualquer coisa que seja sólido no meio do rio. Então, com aquele assoreamento, todo esse entulho, todo esse armário, todo esse sofá que é jogado ali, ou conscientemente ou inconscientemente, ou deixou na rua, como vocês viram lá naquela imagem, e aquilo foi carreado de alguma forma para dentro do rio, é o que acontece, é isso daqui, ó, é aumentar o volume do rio, seja devido à chuva, seja devido àquele obstáculo do assoreamento que está dentro daquele rio. Então, se vocês verem a imagem aqui, por exemplo, do lado esquerdo superior, o rio está praticamente ali cheio. Então, ele está ali, a gente sabe que existe uma enchente ali, mas que ainda não houve o transbordo, não transbordou ainda para a avenida. Então, vocês podem ver ali que tem a Avenida do Estado ao redor ali, tá? No entorno do nosso rio Tamanduateí.
Depois, do lado direito, a gente tem aqui o transbordo, ou seja, transbordou aquele volume que estava muito alto do rio. Então, a lâmina d'água estava ali quase na superfície da avenida, da rodovia ali do estado. Então, se eu pegar, por exemplo, e aumentar esse volume com aquele assoreamento, ou seja, aquela cama que está lá dentro do rio, aquele entulho, é uma obstrução, diminuição daquela área por onde a água deveria passar. Então, quando eu tenho essa enchente, não foi somente pelo volume de água, mas também pelo assoreamento que existe dentro desse rio, ou seja, todo aquele resíduo sólido que estava dentro daquele rio e que diminuiu a área de vazão desse rio. Então, ocasiona exatamente aí as enchentes, ou seja, vai aumentar o volume de água devido aí um aumento do volume da água, porque houve uma obstrução, aumenta ali o volume da água em relação ao nível máximo ali do nosso canal, até o momento do transbordo, tá? Depois, nós temos aqui, ó, algumas boas práticas para evitar esse tipo de inundação, ou seja, a coleta de lixo. Só que a coleta de lixo, muitas vezes, ela não passa todos os dias. Seja em Mauá, seja em São Bernardo, seja em Santo André, São Caetano, São Paulo, não importa. Existem alguns dias que são definidos ali da coleta que passa na sua rua. O importante é que sempre passe ali, você jogue o lixo quando estiver próximo do horário da coleta de lixo. Porque se você deixa ali um dia antes, provavelmente ou vai entupir, ou vai deixar esse material carreando ali na sarjeta até chegar à boca de lobo, entupir a boca de lobo, ou esse material vai até o nosso rio, ocasionando o assoreamento. Em algumas cidades do Paraná, outras aqui de São Paulo, eles estão adotando o sistema de coleta subterrânea, ou seja, existe ali um ambiente que é muito parecido com uma boca de lobo, onde vocês têm se a gente vê aqui, por exemplo, esses dois tubos aparecendo aqui no canto esquerdo superior da imagem, que tem uma lixeira subterrânea. Então, aqui existem esses dois tubos, que ele é fechado na sua superfície, justamente para que a pessoa possa abrir a tampa e jogar o lixo, seja ele inorgânico ou orgânico, seja ele reciclável ou orgânico, e ali eles vão fazer a coleta seletiva posterior. Existe também aqui na figura inferior alguns tipos de coleta que vocês podem estar jogando ali alguns materiais inorgânicos ou orgânicos também, tá? Seja reciclado ou não reciclável, ali também é possível fazer essa coleta seletiva. Então, é importante que a gente tenha isso no nosso bairro, na nossa cidade, para que evite aí todo esse lixo, todo esse assoreamento, seja nas ruas, seja dentro do próprio rio, tá? Aqui existe a limpeza urbana, que é justamente de praças, sarjetas e calçadas, para evitar esse tipo de carreamento desse material que está ali por algum motivo, seja por alguma construção que esteja ocorrendo ali, seja porque deixaram o entulho na rua e a chuva foi carreando esse material na sarjeta até chegar à boca de lobo. Então, existem algumas boas práticas de limpezas urbanas que acontecem em algumas cidades, tá? Em São Caetano existe por exemplo, esse mini caminhão que ele vai fazendo a coleta daquele entulho que está ali na sarjeta. Tem ali em Sorocaba também. Em São Paulo nós temos a limpeza por varrição. Então essa varrição ela acontece aí uma, duas, três vezes, quatro vezes por semana nas ruas de São Paulo. Aqui nós temos, dentro da boca de lobo, por exemplo, uma caixa onde consegue evitar que esses materiais jogados, que são latinhas, saco de lixo, aqueles que foram carreados ou aqueles que realmente foram jogados na sarjeta ou na rua e que por algum motivo chegou lá por chuva ou por algum motivo dentro da boca de lobo, é possível fazer essa extração, não levando esses materiais para a drenagem, a microdrenagem dessas bocas de lobo, tá? Então, aqui são boas práticas que acontecem. E aqui também, por exemplo, lá em Blumenau, eles estão adotando em alguns condomínios essa mesma coleta dentro da sarjeta para que evite aí o material ir para a microdrenagem entupir ou ter o assoreamento nos rios também, tá? Então, são boas práticas que são utilizadas para limpeza e não levar isso até os rios.
Aqui também são as coletas, por exemplo, o Catabagulho em São Paulo, ele faz aí essa coleta, muitas vezes as pessoas têm alguns lugares que eles acabam deixando esse material que normalmente a prefeitura acaba coletando, esses bagulhos nas ruas, tá? Então existem sempre, pode ser solicitado pela prefeitura, mas ela sempre tem ali um local ideal para fazer essa retirada. Também próximo do Rio Tamanduateí, existem alguns lugares que normalmente os caminhoneiros deixam, ou jogam dentro do rio ou jogam ali na rua. Então, existe a coleta aqui, existe um mini tratorzinho aqui, na verdade, uma mini pá carregadeira, dá para poder fazer retirada desse entulho e levar exatamente para o aterro sanitário onde deveria estar esse material. Aqui é justamente o desassoreamento, tá? Então, quando tudo aquilo que está na microdrenagem vai para o rio, ou o pessoal joga, por exemplo, ali o entulho dentro do rio, ou uma cama, ou lixo, seja lá qual for o resíduo dentro do rio. Então, o desassoreamento nada mais é do que a gente tirar todo esse resíduo sólido que está dentro do rio. Muitas vezes, vocês podem ver que de um lado aí dentro do rio existe alguns matinhos ali crescendo dentro do canal, na parte do leito, no fundo do rio ali, e que pode ser retirado também porque tem alguma coisa orgânica ali e conforme foi carreando areia ou entulho, algo parecido, eles vão parando exatamente nessas plantinhas, tá? Então, é importante que seja feito sempre a limpeza do rio, seja ali por uma pá carregadeira, seja ali por uma retroescavadeira ou uma escavadeira para poder tirar esse material que ficou ali na superfície, no perímetro desse canal, tá? Então, uma vez que consegue tirar ali o material que está no leito, na superfície lateral desse rio, a gente está fazendo o desassoreamento desse rio, ou seja, abrindo o canal, mantendo aquele canal com aquela área e aquele perímetro hidráulico necessário para que a água escoe aí sem obstrução, porque com as obstruções leva exatamente a essa condição. Ou seja, tem obstrução, a gente vai ter uma enchente no rio, vai existir a inundação, trazendo doenças, trazendo outros problemas ao entorno aí, muitas vezes até a perda de vidas, dependendo da situação. Então, pessoal, as boas práticas de desassoreamento, na verdade, é limpar o canal do rio com alguns equipamentos de grande porte, aí, como a escavadeira, retroescavadeira ou até mesmo a pá carregadeira, e levando esses materiais justamente aí para os aterros sanitários e mantendo o rio limpo, tá? E essa é a função realmente do desassoreamento, tá? Então, para a gente evitar, por exemplo, qualquer obstrução de assoreamento, seja qualquer tipo de resíduo sólido, como eu falei anteriormente, pode ser um veículo que as pessoas jogam e deixam ali porque bateu, está destruído, não tem onde deixar esse carro, joga dentro do rio. Outros acabam caindo no rio, deixa o carro lá e aquilo vai embora. Outras vezes quer atravessar uma situação de inundação e o carro acaba indo embora ali. A pessoa acaba até perdendo a vida devido à ignorância, mas, enfim. Aqui são outros pontos importantes que muitas vezes a gente pode estar deixando todo o material de resíduos sólidos nos ecos, dentro de São Paulo, por exemplo, nós temos o ecoponto justamente para poder descartar esses resíduos sólidos, seja da construção, seja de madeira, seja de tinta, eles recebem esse tipo de material justamente para que dê a destinação correta desse material e ele não gere o assoreamento dos rios, tá? Então, para que a gente faça o melhor aí dentro do nosso conhecimento, é sempre fazer a logística reversa dos resíduos, tá? Não importa se é um resíduo eletrônico, se é um resíduo de madeira, se é de tinta, se é de aço, se é de uma cerâmica, não importa qual tipo de material sólido, a gente precisa fazer, na verdade, uma logística reversa para que isso evite problemas, tá? Então, uma vez extraído qualquer tipo de material para gerar um concreto, para gerar uma peça cerâmica, para gerar um plástico, uma PET, para gerar um carro, não importa o que seja industrializado, isso vai ser comercializado, vai ser entregue para alguém, essa pessoa vai utilizar e no momento todo projeto, todo produto, ele tem um fim.
E esse fim normalmente é a logística reversa, ou voltando para a reprodução do material ou destinando a locais ideais para esse fim, tá? Então, existem lugares que incineram os resíduos, existe ali os lixões, que não é o ideal, mas ainda existem muitos em muitos lugares. Existe o aterro sanitário, que são um dos melhores pontos a ser descartado esse material, ou a reciclagem, que é o melhor dos mundos, tá? Então, a logística reversa sempre é um dos melhores métodos, considerando aí as melhores práticas, tá? Então, gerando aqui as considerações finais, temos então que o assoreamento, a gestão do resíduo sólido deve ser feito não somente pela parte pública, mas como pela parte privada, pelas ONGs, inclusive pelo cidadão. Então, isso tudo são responsabilidade de várias hierarquias, seja ela no âmbito público, seja ela no âmbito privado ou até mesmo do próprio cidadão. Então, pessoal, na verdade, aqui foi mais para vocês entenderem quais são os conceitos básicos de escoamento, o que pode obstruir, por exemplo, a situação de de um canal. Tem até um videozinho que eu vou passar para vocês, e aqui são aonde essa palestra, essa informação de desassoreamento chegou, tá? Então, uma vez que não existe inundação e que afete, por exemplo, com doenças as pessoas que moram no entorno, isso trata a saúde e bem-estar das pessoas que estão ao entorno desse rio. Quando a gente polui, por exemplo, com tintas, solventes, aquela água que está ali, fluvial, que depois vai passar por um tratamento, por exemplo, no nosso caso, que é a Sabesp, vai ter que fazer um tratamento mais específico para esse fim quando a pessoa joga qualquer material, por exemplo, dentro do rio. Tem solvente, tem tinta, tem qualquer coisa que impacte aí na parte química, isso daí é um grande problema. Então, a gente tem que entender que jogando material líquido ou sólido dentro do rio, isso vai ocasionar aí um certo problema nas nossas águas. Então, para que tenha uma água potável, um saneamento bom, a gente precisa evitar esse tipo de problema. O trabalho decente e o crescimento econômico, porque uma vez que não existe enchente ou inundação no local, a gente vai ter um ambiente bom para trabalhar, porque a gente vai ter que passar por aquela avenida do estado, por exemplo. E se de repente ela estiver poluída, isso imagine para quem está fazendo a varrição, a retirada daqueles entulhos ou tudo aquilo que ficou e que veio, por exemplo, junto com aquela enchente e inundação. Então, isso vai causar muitos problemas para aquelas pessoas que estão trabalhando no ambiente insalubre. A indústria, então, a indústria ela precisa entender que ela não pode jogar qualquer resíduo líquido ou sólido em qualquer lugar, e a gente precisa criar algumas inovações aí para a nossa infraestrutura urbana. Cidades e comunidades sustentáveis, evitar, então, jogar lixo na rua no dia que não existe coleta, não jogar em qualquer lugar latinha, garrafa ou algo parecido. E outra coisa, uma vez que a gente afeta a água, a gente afeta a nossa vida. E a vida é água e impacta diretamente aí na ODS 14. Então, para que a gente tenha paz, justiça e instituições eficazes na parte de tratamento desse caso, é importante que todos estejam conscientes. Então, a gente precisa fazer uma comunicação mais eficaz para a população. E parceria e meios de implementação desses tipos de serviços e comunicações para as pessoas que moram ou que precisam dessa água, tá? Então, aqui são algumas das referências que eu peguei para poder produzir esse material para vocês. Agora eu vou mostrar um videozinho rapidamente aqui para vocês. Espero que vocês aguardem isso. Aí já vou passar a lista também, tá, pessoal? Só um minuto. Deixa eu só colocar aqui o link para que vocês coloquem a presença de vocês. Então, aqui está a lista de presença. Vocês têm até às 7h15 para poder fazer o registro da presença, tá? Então, é importante que vocês façam esse registro aí. Deixa eu colocar o videozinho rapidamente. Deixa eu abrir o videozinho aqui. É, inclusive, uma disciplina que vocês têm
que é a de hidráulica da engenharia, tá? Nas engenharias química, não, ambiental, mecânica e civil, vocês têm um ensaio chamado canal aberto. Eu vou até colocá-lo aqui para mostrar para vocês como é que executa esse ensaio dentro do. Então aqui eu fiz um videozinho rápido do como funciona, por exemplo, um canal aberto. Acho que esse videozinho deve estar aparecendo para vocês aí. Aqui nesse canal aberto, por exemplo, ele está mostrando ali uma lâmina d'água, numa velocidade permanente uniforme. Agora eu vou colocar uma obstrução nesse canal. Essa obstrução nesse canal vai simular o assoreamento, ou seja, aquele entulho que está dentro do canal, aquela cama que ficou dentro do canal, por exemplo, lixo que foi carreado para dentro do canal. Então, ó, ali está sendo colocado no canal uma obstrução. Claro que aí é para outro fim, tá? Para mostrar o regime, mostrando outra coisa. Mas vocês vão entender que quando eu coloquei aquele bloquinho ali, vocês podem ver que aquela lâmina que tinha um terço da altura, agora ela tem praticamente 3 vezes aquela altura que ela tinha inicialmente. Ou seja, se eu tenho qualquer obstrução dentro do meu canal, vai encher aquele canal. Então, a gente precisa evitar esse tipo de problema quando a gente tem, por exemplo, o assoreamento. E esse bloquinho, ele apresenta exatamente o que ocasiona, por exemplo, aquele assoreamento, aquele entulho, aquele resíduo sólido dentro do canal e o que aumenta de volume conforme a gente coloca algum tipo de obstrução, tá? Ali eu estou colocando, na verdade, um vertedouro, que é também para simular aquela lâmina d'água dentro do canal, tá? Então ali eu coloquei um vertedouro para vocês verem que se eu tiver uma obstrução maior, provavelmente aquela lâmina de água vai ficar maior, ou seja, ela vai estar chegando próximo da superfície do canal. Então, quanto mais assoreamento, mais eu aumento o volume do nosso canal e isso pode transbordar, gerar uma inundação, alagamento, poluição. Então, pessoal, era justamente o que eu queria apresentar para vocês hoje, tá? Essa situação em relação aos pontos críticos que nós temos em relação ao assoreamento e a medida importante do desassoreamento dos rios com métodos eficazes, tá? Então, vou tirar esse videozinho aqui. Aqui eu consigo finalizar, então, essa nossa palestra, tá?